Boa noite, amados e amadas irmãs. Graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus nessa noite, nesse domingo, em que estamos aqui mais uma vez para registrar a nossa gratidão ao nosso Deus e exaltar o seu santo nome. O culto, como sempre, ele é preparado, pensado e executado para a glória única do nosso Senhor Deus, para agradá-lo, a partir da sinceridade da adoração dos nossos corações. Quero ler como o texto aqui da abertura do culto, o Salmo de número 33, que diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia de bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus ele olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele, somente nele, se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Palavra aos nossos corações do salmista, engrandecendo a esse Deus que a tudo fez, que nos conhece, a mim, a você, a todos, pois foi Ele que nos gerou. Oremos ao Senhor, a esse Deus, mesmo assentados, a oração de nossa gratidão ao nosso Deus. Pai nosso, Senhor de bondade, grande Deus, e aqui, ó Senhor, nós estamos reunidos em Teu santo nome, para, Senhor, prestar a Ti o louvor, para exaltar Teu santo nome, para, através, ó Pai, das leituras, das meditações,
dos louvores entoados, Senhor, da palavra aqui que será ministrada. E tudo, ó Pai, os ritos deste culto que agora se inicia são exclusivamente voltados para o louvor da Tua glória e do Teu santo nome. Nós te rogamos, Senhor, que a despeito da nossa pequenez, da nossa falibilidade, a despeito, ó Pai, de sermos tão pequenos diante de Ti, mas que o Senhor seja bondoso e gracioso em aceitar a nossa adoração nesta noite, o nosso louvor. Louvor que parte, Senhor, de nossas bocas, dos nossos lábios e certamente, ó Pai, também de nossos corações sinceros. Tu que conheces, Tu que conforme o salmo que acabamos de ler, sonda, ó Pai, o coração de cada um de nós, porque foi Tu que nos formastes. É a Ti, ó Pai, que nós reconhecemos como Deus único de nossas vidas, como Deus único a merecer, ó Pai, o louvor da glória de Deus. E nessa noite sejamos aqui abençoados, ó Pai, de todas as formas por Ti, através do Teu Espírito, essa fé que o Senhor colocou em nós, fé geradora, ó Pai, da justificação, a fé em Cristo Jesus, possa nessa noite também atingir aqueles que ainda, ó Pai, não são tão íntimos do Senhor, daqueles que ainda não foram alcançados pela Tua graça, aqueles que ainda, Senhor, vivem à deriva dos seus próprios pensamentos. E nessa noite seja mais uma noite de salvação também na Tua casa, noite de perdão, noite de graça. Por isso, ó Pai, nós tudo Te pedimos, nós tudo Te rogamos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino A Certeza do Crente. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei
certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Essa é a certeza do crente, irmãos. Certeza do crente em que nós temos crido. Amém? Vamos fazer uma leitura, irmãos, em conjunto. E eu convido aos amados, aqueles que puderem, é claro, ficar de pé e lerem. Vamos fazer essa leitura alternada. Carta essa que, assim como toda a palavra inspirada, também chega até nós como verdade de exortação para as nossas vidas e será eternamente até o Senhor vir buscar a sua igreja. Portanto, Paulo não fala apenas aqui aos irmãos lá em Éfeso, mas fala a todos aqueles que compõem a igreja do Senhor na face da terra. Por isso, nós vamos ler, irmãos, ler sempre a palavra, recebendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Essa palavra, ela sempre fala a nós. Agora, nós nem sempre estamos com os nossos ouvidos e entendimento abertos para receber o que o Senhor tem a nos dizer da revelação que Ele deixou para a sua igreja. Revelação única, que não precisa de adendo e nem de complemento. Amém? Paulo fala assim em Efésios capítulo 1, os irmãos vão ler os versos posteriores, os versos pares. Diz assim o verso 1 de capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa,
Por esta razão, e somente esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstâncias. Amém. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento da liturgia da nossa igreja é destinado para que nós, reconhecendo a nossa condição de pecadores e pecadoras, nós entendendo o que os irmãos de Éfeso estavam tendo dificuldade de entender, e precisou o apóstolo Paulo ser, ao seu melhor estilo, enfático, claro e objetivo quanto ao que aconteceu na vida deles. Uma sociedade parecidíssima com a nossa era a de Éfeso. Carnal, politeísta, o humanismo reinando no sentido de decidir aquilo que é bom segundo o coração do homem, não segundo a vontade de Deus, seguindo a propósitos de homens, seguindo corações de homens, e um hedonismo desenfreado, numa busca do prazer pelo prazer momentâneo, através de cultos sexuais ao templo da deusa que existia lá. Orgias sexuais se faziam em todas as semanas. Era esta a sociedade de Éfeso. Paulo fala aos irmãos que estão alcançados pela graça naquele momento e que ainda estão meio atônitos a partir do momento do que serão agora. Que vida nova é essa? Que geração foi essa? Que novo nascimento é esse? Paulo vai e esclarece, escreve falando detalhadamente sobre como deve atuar os filhos da graça, aqueles que foram, como Paulo fala, adotados, eleitos na eternidade, predestinados. Eu sei que quando falei isso, alguém se coça aí nos bancos, e também quem está me assistindo, mas pode se coçar. Você pode até não crer na predestinação, você só não pode dizer que ela não está na Bíblia, porque está em vários lugares, e aqui é um deles. E Paulo fala claramente que Deus, na sua sabedoria inquestionável, no seu amor infindável, que não se pode medir, aprove a ele eleger na eternidade. E todos aqueles um dia responderão ao chamado da graça, ao chamado irresistível. Falamos isso de manhã na escola dominical. Aproveitar para convidar os irmãos. Se viesse metade dos que estão aqui para a escola dominical, tinha lotado, né, pastor, a sala? Aliás, não tinha nem cabia. Irmãos, escola dominical, culto de doutrina de quarta-feira, é o combustível da fé cristã. E domingo à noite, que não presta não, eu disse, presta, é bom, é muito bom. Mas na escola você ouve, pergunta e fala e aprende, e você, aqui no culto à noite, o pastor Armando não deixa a gente falar.
Então, estou brincando, viu? Escola dominical e quarta-feira à noite, irmãos, para nós entendermos os projetos e planos de Deus para nossas vidas enquanto igreja na terra. Por não vir aos cultos de quarta-feira, por desprezar a escola dominical, eu não estou falando da nossa igreja, estou falando de uma forma geral, nós estamos vendo a igreja do Senhor na terra passando por momentos extremamente complicados. Parece que a igreja não sabe mais o que ela está na terra. Parece que ela não percebe mais a sua missão para que ela foi eleita na eternidade. E está fazendo uma confusão geral naquilo que não era para ter nenhuma dificuldade em entender. Paulo está falando, irmãos, o Senhor revelou o seu mistério da sua vontade de acordo com o seu propósito e convergiu isso em Cristo Jesus, pela fé que não é nossa, que o Senhor nos coloca, nos dá, a fé justificadora, através do sangue de Cristo, derramado na cruz, do Cordeiro Pascal, o único. Paulo está dizendo, agora é uma nova vida, e não precisa mais vocês fazerem os rituais que outrora faziam para o perdão de pecados. Porque o Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, pagou o preço e nos declarou justificados. Não é que nos transformou em gente boa, porque gente boa nós nunca fomos. Porque se fôssemos gente boa, Jesus nem tinha vindo morrer por gente boa, não precisa morrer por gente boa. Jesus morreu por gente que não vale de nada, que somos nós, eu e você, perdidos, desgraçados. E esse quadro da cruz está sendo tentado ser desmerecido atualmente. As pessoas estão dizendo que não é suficiente, que Jesus não é suficiente, que o Cordeiro não é suficiente, que o sangue não é suficiente, que a Bíblia não é mais suficiente. Precisa da Bíblia e mais alguma coisa, de Cristo e mais alguma coisa, do sangue de Cristo e do sangue não sei de quem. A palavra de Paulo aos Efésios é palavra para nós, irmãos. E nesse momento eu vos convido, mesmo assentado no seu lugar, entendendo o que vocês acabaram de ler, que é em Jesus, a nossa fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, converge para a justificação das nossas vidas. Feche seus olhos, pense nisso, entregue aí completamente a sua vida, se você já não fez, faça, confesse o seu pecado. Deus sabe até do que você vai fazer, mas Ele quer que você diga isso. Ele espera que você profira isso, jogue isso para fora, de sua vontade, do seu coração, aquilo que tantas vezes nos faz cair em pecado. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo, Senhor da glória, Deus de paz, de perdão e de misericórdia. O teu povo, ó Pai, nós nesse instante estamos aqui, neste lugar, ó Pai, separado para estarmos em comunhão, celebrando a comunhão em Cristo Jesus, assim como agradecidos, ó Pai, porque Deus um dia nos resgatou das densas trevas do pecado das quais nós andávamos outrora, longe, alienados dos caminhos da verdade. O Senhor, na eternidade, nos elegeu para andarmos na luz, segundo o propósito da sua mente, do seu coração. E é nesse Deus, ó Pai, que sabe tudo, que fez tudo, que nos conhece. O Senhor esquadrinha o coração, esquadrinha o mais íntimo de nossa alma. E nesse instante nós te rogamos, ó Pai, conforme a tua palavra nos assegura que tu és um Deus perdoador. Conforme os textos sagrados falam de um Deus que, para perdoar, faz uma festa grande pelo pecador arrependido. E é nessa condição que nós nos encontramos aqui nesse instante, Senhor, aqueles que também nos assistem e nos vão ver nos vídeos, que possam também ser alcançados, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu perdão. Nós possamos ser a cada dia chacoalhados, ó Pai, pela tua verdade que nos conduz e que nos chama a sermos santificados, a sermos santos, não no sentido de perfeitos, mas buscar essa santidade no sentido pleno de separados,
de povo separado para adorar a Deus e não aos homens, de povo separado para andar na verdade de Deus e não na verdade de homens, de povo, de igreja, para ser luz e não ser trevas com as trevas, para fazer a diferença e não ser igual a este mundo, para jamais tomarmos a forma de um mundo deformado pelo pecado. Ouve, ó Pai, nesse instante a minha oração, a oração dos teus servos e servas nesse momento. E tu possas, Senhor, a partir da tua soberana e santa vontade, responder às inquietações de cada um aqui presente. E que possamos, Senhor, a buscarmos, a sermos cada dia meditando na tua palavra, procurarmos ser, Senhor, mais parecidos, semelhantes ao nosso Cristo, ao nosso Mestre, que é Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, ó Pai, protege ela de toda sorte de ataque do maligno neste mundo tenebroso. E que a tua igreja, nós aqui, partícula dessa igreja, possamos, Senhor, a cada dia nos alimentarmos do evangelho pleno e verdadeiro e único, para que possamos ter forças para resistir às investidas do inimigo contra as nossas vidas. Nós te rogamos e te agradecemos, porque nos sentimos ouvidos por ti, ó Pai, nos sentimos agraciados por ti, nos sentimos, tu é um Deus que não só ouve, mas um Deus que ouve e responde, conforme a tua vontade. Por tudo nós te agradecemos, te pedimos, no santo nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor, um cântico confiança. Aleluia, Jesus. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ajude a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Nosso Pai é poderoso, tem compaixão de nós.
nós mesmos, Senhor, esvazio e enche-nos de Ti o meu ego, até transbordar. enche-me de Ti. Ajuda-nos. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Jesus, nos ajuda. Amém. Ao Salmo 84, o salmista fala do sentimento que tem aquele que se alegra na casa do Senhor, de estar na sua casa, de vir à sua casa, e faz comparações com os animais, o pardal, que achou seu lar, a andorinha, que o lugar do adorador achou para ter sua felicidade, sua alegria é a casa do Senhor. É onde nós estamos hoje, onde os irmãos vieram. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto alegria em vir à casa do Senhor. Espero que os irmãos também se sintam assim, felizes. Quero abraçar a todos se sintam abraçados e bem recebidos, sobretudo os visitantes. Estou vendo aqui um bom número de visitantes, né? E quero, em nome aqui do nosso querido, dos irmãos Isnard, ex-presbítero da nossa igreja, e a Ivina, né? Que nos visita, também é o pequeno, Reina, ao Benjamin e José Luiz. Sejam bem-vindos, estão voltando à nossa casa para nos visitar. Você não mora aqui, né? Certamente. Então, seja bem-vindo. Prazer, viu? Recebê-los a todos que vieram acompanhados. Neles, eu cito. Erismar, né? Tá ali também? Opa! Nossa irmã Erismar. Também a felicidade é a mesma em recebê-la. Assim como a todos que nos visitam, nesses irmãos amados, eu recebo a todos e também elevo em nome do conselho da igreja todas as boas-vindas. Nós vamos louvar ao Senhor um canto, né? Amém? Amém. Nós não ainda retornamos plenamente aos contatos imediatos, de poder abraçar os irmãos e tudo nesse momento que tanto a gente ama e gosta de fazer, por razões óbvias de cuidado, né, distanciamento. Mas os irmãos poderão louvar ao Senhor, alegrar em seus corações, mesmo nos locais que se estejam, para a honra e glória do Senhor, celebrar essa comunhão que é perfeita em Cristo Jesus. Amém? A rocha, é isso? Muito bem, é o canto que nós vamos. Se os irmãos quiserem ficar de pé, nós vamos nos alegrar louvando ao Senhor. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Vamos nos alegrar. Porque Ele nos salvou. Porque Ele é a nossa esperança. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que Me sustentará eternamente. Assim
rocha. Ele é o nosso sustento. Sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O teu amor, Senhor. Flua em nós o teu amor. Flua em nós a tua presença. A tua vontade seja feita em nossas vidas. Nós te adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter essa linha hoje. Convido as crianças, então, para a gente estar orando. Enquanto isso, os irmãos vão abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Nós estaremos lendo os versos de 1 a 5 apenas. Muito bem. Muito bem, oremos ao Senhor. Ó Pai Santo e Bendito, obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa essa noite, te oferecendo nossas orações e louvores. Nós te rendemos graças, Senhor, por cada criança que veio a esta casa essa noite, trazida por seus pais ou responsáveis e que serão expostas, ó Pai, à ministração do Teu Evangelho. Abençoe as crianças, abençoe a cada um de nós que estaremos aqui na parte superior do templo e que o Teu Espírito Santo possa manifestar o Seu poder, Senhor, nos ungindo, nos dando iluminação espiritual para entendermos a Tua verdade revelada nas páginas da Sagrada Escritura. Nós assim te oramos em nome do Senhor Jesus. Aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, pode dizer bem forte, amém, Senhor. Graças a Deus. Isaías capítulo 44, os versos de 1 a 5, assentados como estamos e com muita reverência leiamos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado meu, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome do Deus, o nome de Israel. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. No domingo retrasado, irmãos, nós iniciamos uma série de ministrações, eu e o pastor Alexandre, com esse tema, reavivados pelo Espírito, que é o tema que o Raniel vai deixar aberto nele aqui. E a gente pretende estar trabalhando esse tema por entender que a Igreja do Senhor necessita urgentemente passar por um avivamento espiritual verdadeiro, onde o Espírito Santo seja de fato o protagonista desse avivamento, um avivamento que venha
remover os escombros de uma religiosidade mórbida, de uma religiosidade formal, de uma religiosidade superficial, de uma religiosidade comoditizada, né, de barganha com Deus. E este sermão de hoje ele faz coro junto com os dois anteriores já pregados nessa série. Então, o que buscamos entender na palavra de Deus é como nós podemos desfrutar da parte de Deus a restauração e o avivamento espirituais. Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que são imprescindíveis para que aconteça um avivamento espiritual, que é o derramamento do Espírito de Deus sobre o povo de Deus. Sem a atuação, sem a operação, sem a presença, sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, não há avivamento, não há libertação do pecado, não há restauração, não há abandono de vícios, não há reconciliação com Deus, não há conversão. Porque são obras de competência exclusiva do Espírito Santo. Então, quando nós falamos em avivamento, nós temos que falar realmente num verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos em sair de um vale de ossos secos para ter vida, nós não precisamos pensar nessa metáfora de outra forma, senão da forma como o profeta Ezequiel nos falou há 2 domingos atrás, como uma manifestação do Espírito de Deus infundindo vida no coração do seu povo que esfriou na sua fé, que capitulou diante do pecado, que se rendeu ao tradicionalismo, ou ao misticismo alienado e alienante, ou ao tradicionalismo morto de ideias mortas que não levam ninguém a lugar nenhum. O contexto geral aqui da profecia de Isaías já é bem conhecido dos irmãos. O povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, afastou-se de Deus, caiu em pecado, em vários pecados, e especialmente do pecado da idolatria. Mas Isaías, ele desde o primeiro capítulo até o final, ele, mesmo no momento em que ele começa a falar de restauração, como aqui no capítulo 44, capítulo 43, capítulo 42, ele ainda reporta-se às denúncias que ele havia feito quanto aos pecados do povo. Se você abre o capítulo 1 da profecia de Isaías, você vai encontrar Isaías dizendo que o jumento conhece o seu dono e o boi conhece a sua manjedoura, mas que o meu povo não tem conhecimento de mim. Deus vai dizer para o povo que não suporta mais as suas festas de lua nova, os seus sábados, os seus dias sagrados, as suas festividades religiosas, porque a mão do povo estava suja de sangue. Quando vocês levantam as mãos e multiplicam as vossas orações, eu não as posso ouvir, porque toda a vossa justiça, todos os vossos supostos atos de justiça, diz o profeta, são como trapos de imundícia. E ele denuncia ainda mais os pecados cometidos contra o próximo nas relações sociais. Por que eu não ouço a oração de vocês? Por que eu não tenho prazer nos vossos cultos? Porque vocês não têm combatido o opressor. Porque vocês não têm combatido aquele que explora o seu próximo. Porque vocês não têm combatido aquele que marginaliza o órfão e a viúva. Não havia ali uma ética dualista que combate o aborto e devemos combatê-la. De um feto na barriga de uma criança que foi estuprada, onde dezenas vão para a porta de uma maternidade combater isso, e fecham os olhos para o aborto social das milhares de crianças deste país que não têm o que comer, que se alimenta de lixo orgânico nos lixões da nossa nação. Pensar que Isaías estava ali, nesse momento, não falando do aborto, não era uma questão colocada para eles naquele momento, mas do aborto social dos órfãos, que estavam sendo abandonados por pessoas ricas que estavam dentro do templo, adorando a um Deus que está dizendo: acolha o estrangeiro, ampare o órfão, socorra a viúva, combata o opressor. E no meio de todos esses pecados com fortes conotações sociais, ele condena o povo pelo pecado da idolatria. Por terem colocado qualquer coisa, ou pessoa, ou ídolo, ou
seja lá que fetiche for, no lugar que deveria ser ocupado somente pelo Senhor. Então, Isaías é esse profeta conhecido como o profeta messiânico, aquele que anuncia 700 e tantos anos antes da vinda de Cristo, o seu nascimento de forma milagrosa, mas é também, sendo fiel à sua escola de profetas, alguém que denuncia o pecado individual dos filhos de Israel e o pecado estrutural cometido a partir das instâncias da sociedade dos hebreus, que marginaliza, que exclui e que gera a morte. Esse trecho da profecia de Isaías que nós escolhemos, Isaías cobre um grande lapso da história do povo hebreu. Isaías fala com o seu povo aqui, trazendo já para eles uma mensagem de muito conforto e de muita consolação. É um profeta que é capaz de falar sobre o pecado do povo e suas consequências com lágrimas nos olhos, e é por isso que ele é também capaz de ser usado por Deus para ser o profeta da restauração, o anunciador da graça, o anunciador do perdão, o anunciador desse Deus que não faz acepção de pessoas, que acolhe todos, embora não acolha tudo, mas é um Deus extremamente gracioso, e é isso que Isaías está apresentando aqui. Como fiel à sua escola de profetas, ele denuncia o pecado, ele anuncia a vontade de Deus e ele concita o povo ao arrependimento, anunciando que, aí vem o elemento futurístico da profecia, que se arrependerem, se converterem, se voltarem para o Senhor, o resultado será positivo, será bom, será a restauração, será a bênção do Senhor. Mas que se não derem ouvidos às palavras do Senhor, que se não se arrependerem, que se derem as costas para Deus ou continuarem de costas para Ele, os resultados dessa decisão serão negativos e não lhes serão nada absolutamente agradáveis, nada agradáveis. Então, utilizando-se, por exemplo, dos assírios, e Isaías foi contemporâneo de vários fatos ligados a este império, que em 725 subjuga o reino do norte, e o povo, mesmo tendo visto, Israel nessa época é dividido em dois reinos, reino do sul e reino do norte, e mesmo o povo tendo visto o que acontecera ao reino do norte, continua nos seus pecados, e mais de um século depois vem Nabucodonosor e leva o reino do sul também. E Israel então se torna uma nação de pessoas colonizadas, oprimidas, expatriadas e exiladas à força por causa do seu pecado. E não pensem que Deus estava odiando Israel. Deus estava odiando o pecado do seu povo e o estava tratando amoravelmente com disciplina, embora a gente não consiga fazer essa associação de disciplina e de amor. Tantas vezes em nossa sociedade, na palavra de Deus, elas estão sempre associadas. Deus disciplina o seu povo porque ama. Deus trata do pecado do seu povo porque ama. Deus conduz o seu povo a um momento de disciplina, que metaforicamente a gente usa um momento no deserto, porque Ele ama o seu povo, porque Ele quer reconduzir o seu povo de volta para si. O contexto geral é esse. O contexto imediato do texto que nós lemos é o parágrafo anterior do capítulo 43, versos 22 a 28, a última perícope do capítulo 43. Neles Deus fala ao povo por meio do profeta que a sua obra de salvação por seu povo é uma obra da sua graça soberana. Que a motivação de Deus para salvar o seu povo não estava no povo. Deus, Ele tinha motivação em si mesmo para salvar o seu povo. Porque se Ele buscasse motivo no povo de Israel, ou se Deus buscar motivo em nós para nos salvar, nós não oferecemos nenhuma motivação para Deus nos salvar, nenhuma motivação para enviar seu Filho Jesus para morrer numa cruz em nosso lugar, nenhuma motivação para colocar sobre os nossos corações o seu Espírito Santo e garantir que nós permaneçamos em seu caminho de santidade. Então Deus,
ele faz isso, como diz aqui o profeta, por amor de si mesmo, por amor ao seu nome, por amor à sua própria pessoa. Era uma motivação endógena que estava em Deus, porque uma motivação exógena, de fora de Deus, em nós, não poderia ter motivado tão grande salvação. Tão grande salvação. Então, Isaías escancara aqui a teologia da graça, que alguns pensam, né, que não tem graça no Antigo Testamento, mas Deus é o Deus da graça, de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, o seu último capítulo. Ele é Deus da graça o tempo todo, e Ele é bom o tempo todo, mesmo quando coisas ruins acontecem com gente boa, com gente crente, com gente que busca a Deus, Deus continua sendo bom. Esse povo, irmãos, que é objeto do amor incondicional de Deus, esse povo que foi amado por Deus sem dar razão para Deus fazê-lo, mesmo em disciplina, mesmo recebendo o trato disciplinar de Deus no cativeiro, tem aí a denúncia no capítulo 43, verso 22, se cansou de Deus. Já imaginou? A linguagem que o profeta usa é que o meu povo, ele se cansou de mim. É como se eles tivessem, de alguma forma, com uma síndrome de burnout. Esse termo é novíssimo, né? Naquele tempo nem se pensava. Um esgotamento espiritual total, que até adorar a Deus era uma coisa pesada. Tal era o estado espiritual que se encontrava o povo, né? Hoje a gente sabe que a síndrome de burnout, ele atinge, né? Os diagnósticos foram principalmente entre líderes religiosos, padres, pastores, né? Que sofreram esgotamento físico, psicológico e espiritual, né? Tem até um livro que já virou best-seller aqui no Brasil, que é Rodando com o Tanque Vazio, que fala muito da síndrome de burnout. E parece que o povo estava vivendo uma espécie de coisa dessa, porque o fato de Deus falar através do seu profeta, que o povo de Deus estava cansado de Deus. Olha que coisa, isso está no capítulo 43, que é o nosso contexto imediato anterior, no verso 22. Nem mesmo no exílio, aquele povo buscou a Deus. O profeta denuncia que eles não buscaram a Deus em oração, não oraram a mim, não dirigiram a mim as suas palavras de oração, ainda no verso 22. Não ofereceu a Deus nenhuma forma de adoração. Não se voltou para o Senhor em adoração, não lhe rendeu a honra, a glória, da qual Deus é digno, sendo Ele o Deus dos céus e da terra. E pelo contrário, em vez de adorar o Senhor com prazer, em vez de orar ao Senhor, em vez de cultuar ao Senhor, de obedecer a sua palavra, pelo contrário, antes e então, deu muito trabalho a Deus com seus pecados e iniquidades. Tem uma das versões que usa uma figura que é a antropopatia, que diz que Deus se cansou, né? Como se Deus... Isso é uma forma de atribuir a Deus um sentimento humano para que a gente possa entender o que Deus está falando conosco. É como se Deus também... Eu também me cansei de vocês, né? Só que essa expressão é utilizada simplesmente como uma figura, como chamada antropopatia, para que nós entendamos o sentimento de Deus diante da apatia espiritual do seu povo. A despeito disso, irmãos, o Deus da aliança não desiste de seu povo. O Deus da aliança ratifica seu propósito de restaurar o seu povo. E o Deus da aliança, que enviara o seu profeta para anunciar sua palavra e denunciar o pecado, envia agora o seu profeta para confortar o coração do povo, dizendo: não temas. Verso 2 aqui do capítulo 44 que nós lemos. Não temas, verso 3, eu derramarei o meu espírito sobre a vossa posteridade, sobre a vossa descendência. Uma mensagem absolutamente confortadora para um povo com uma história tão idiosincrática, tão singular, mas ao mesmo tempo tão contraditória, vamos dizer assim, que num momento está dobrada aos pés do Senhor em adoração, fazendo juros de amor eterno, e no momento seguinte está ajoelhada perante um ídolo mudo de condenação. E a graça de Deus se escancara no fato de que Deus, embora não concorde com os descaminhos do coração do seu povo, Ele não desiste do seu povo, e Ele diz: não temas,
eu derramarei o meu espírito sobre vós. A pergunta homilética, então, para a qual nós procuraremos resposta nesse texto, é por que Deus, meus irmãos, Ele considera absolutamente importante derramar o seu espírito sobre o seu povo, num processo de restauração, quando o seu povo está com a vida espiritual, moral e relacional e social aos farrapos. E aí eu queria chamar a sua atenção para algumas possíveis respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, por que Deus coloca o seu espírito sobre o seu povo? Porque o povo de Deus foi objeto da escolha amorável, graciosa e soberana de Deus. Olha o verso 1 e 2 como começa. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas. Ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. E a palavra escolhi, a palavra servo meu, a expressão servo meu, a palavra escolhi aparece aqui repetidas 2 vezes. Ó amado, aparece aqui repetidas 2 vezes. Então, a despeito do estado espiritual e moral do povo, marcado pelo pecado e pela frieza espiritual, Deus salvará o seu povo restaurando, regenerando, retirando dos escombros de uma religiosidade mórbida e hipócrita, libertando-os de todo o pecado por meio do derramamento do seu Espírito Santo, porque este povo, diz o profeta, é objeto do amor de Deus. Porque este povo é objeto da escolha graciosa de Deus. Porque este povo está colocado na condição de servos de Deus, de alguém que vive sob o senhorio do Senhor. Como dissemos, essa escolha salvífica de Deus não foi feita porque Deus encontrou naquele povo qualquer motivação de qualquer natureza, racial, comportamental, moral, ética, religiosa, espiritual, para que eles pudessem ser considerados a elite da raça humana, né? Uma raça superior, ideias que já nos trouxe morte de tanta gente, inclusive de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, né, pelo anticristo Hitler, e que agora Deus está ratificando o seu amor por seu povo, está dizendo que essa motivação não está lá porque não havia motivo para estar, e então Deus baseia sua escolha em si mesmo, em sua soberana vontade, em sua misericórdia, em sua graça e em seu amor. Vocês sabem que Jacó teve o nome mudado para Israel, depois que ele teve um encontro com o anjo de Deus. O livro do Gênesis narra isso. E é interessante que aqui o profeta está usando o antigo nome de Jacó, e o novo nome que ele recebeu depois de ter um encontro com o anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento. Isso tem alguma significação, segundo os estudiosos da Bíblia. Se você tem, por exemplo, a nova versão internacional, na segunda parte do verso, quando Deus se refere a Israel, chama ele de Jessurum. Pode olhar aí, que é uma palavra esquisita, que só não tem na revista atualizada, mas tem lá na nova versão internacional. Porque Jacó significa suplantador. E Jessurum, que as nossas traduções mais tradicionais traduzem por amado, vem da mesma raiz hebraica da palavra reto. Aquele que foi aceito como reto diante do Senhor. Aquele que é reto aos olhos do Senhor. Então Deus, para revelar de maneira escandalosa a sua graça, ele se dirige ao seu povo, chamando ao mesmo tempo de Jacó, que significa suplantador, e de Israel,
adjetivando-o de amado ou de reto com esse termo Jessurum, que está aí na NVI, que é traduzido por amado em nossas versões, mas que vem da mesma raiz de uma palavra hebraica que traz a ideia de retidão ou de ser reto perante o Senhor. E traz a lume isso, o escancaramento da graça, como diz um teólogo chamado John Oswald, destacando a diversidade de Deus com esse agora, pois. Você vê que o capítulo 43, ele termina com um prognóstico não muito bom para o povo. Deus lembrando como é que ele tem tratado o pecado do seu povo. Deus diz, pelo que os envergonhei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, Israel ao opróbrio. Isso são palavras escatológicas do profeta Isaías. E é assim que termina o capítulo 43. Então o que você espera no início do capítulo 44? Mais peia para Israel, mais disciplinas. Mas vem a adversativa da graça, a adversativa de Deus. Agora, pois, Israel, agora que está posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, o caminho do avivamento ou da religiosidade mórbida. Agora, pois, e aí Deus manifesta sua graça a esse povo tão inconstante nos seus caminhos. Que diz então o teólogo John Oswald? O que quer que tenha sido no passado o pecado de alguém, a graça está agora disponível para que a receba. Em qualquer lugar em nossa história pessoal ou nacional, Deus nos diz que devemos viver na realidade desta graça, ainda que reconheça a realidade dos pecados passados. Deus sabe quem somos, Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. Deus conhece os sentimentos mais íntimos do meu coração, os pensamentos que estão lá no porão da minha alma. Ele sabe quem sou melhor que eu, melhor que ninguém. E mesmo assim, mesmo sabendo quem somos, mesmo conhecendo o nosso coração, mesmo conhecendo seus descaminhos, Ele vem a nosso encontro e diz, eu te escolhi, eu te amei, eu te chamei. Eu não desisti de você. É uma palavra muito forte, irmãos, porque se Deus desistisse de nós por cada lapso nosso, durante a nossa caminhada, nós estaríamos de todo perdidos. Mas agora Ele olha para nós, conhece a nossa estrutura, vê que somos pó, como faz aqui com o seu povo, metáfora de todos nós. E diz, eu vou pôr meu espírito na tua posteridade, eu vou derramar o meu espírito sobre a tua descendência, porque eu te escolhi amoravelmente. Porque amoravelmente eu te escolhi, colocarei o meu espírito sobre ti. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus coloca o seu Espírito em nós é porque Ele nos escolheu para vivermos em aliança com eles. E todos aqueles que estão agora na condição de servos de Deus, vivendo sob o seu senhorio, são beneficiários da presença gloriosa do Espírito de Deus. Nós vimos que o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, ele profetiza aquilo que acontece em Atos, no capítulo 2, quando ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, e Deus fala de grandes manifestações, inclusive na natureza, quando Ele derramasse o seu espírito sobre o seu povo. E Ele faz isso por amor, por graça, porque soberana e misericordiosamente nos escolheu e nos chamou para Ele sem que houvesse em nós motivos para isso. Aprendemos ainda, irmãos, que Deus derrama sobre nós, sobre o seu povo, o seu Espírito, porque o povo de Deus precisava dissipar o medo dos seus corações. Olhe só ainda o verso de número 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Ora, não era pouca
a dureza enfrentada por esse povo. Se nós pensarmos que da escravidão no Egito por centenas de anos, há 40 anos peregrinando no deserto, onde quase toda uma geração morre, as lutas travadas para tomar posse da terra prometida em Canaã, e agora, depois de estabelecidos em sua terra, os movimentos imperialistas internacionais chegam até a Palestina e quase que dizimam o povo de Israel. Os teólogos que estudam mais profundamente a história do povo de Israel e que estudam o livro de Isaías com maior dedicação, eles falam que o temor do povo aqui não era só pelos prognósticos que estão no último versículo do capítulo 43, em 43, 28, envergonharei os líderes do templo, porque o pecado começava com os sacerdotes haviam se corrompido, a liderança espiritual da igreja do Senhor no Antigo Testamento estava desviada de Deus, estava desviando o povo de Deus, em nome de Deus, envergonharei os líderes do templo, entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio ou a zombaria. Então, na cabeça daquele povo, a sua identidade como nação seria perdida e eles seriam dizimados por causa da sua desconversão, por causa da sua obstinação no pecado. Então, diante desse terrível quadro apocalíptico e de tudo que o povo hebreu já havia sofrido nas mãos de tiranos estrangeiros com projetos de poder imperialistas, que os humilhavam, que os escravizavam, que os exploravam, quando não os expatriavam, exploravam economicamente, e eles são então tomados de um profundo sentimento de medo. Nós já falamos aqui numa série intitulada Coisas da Alma, né, onde a gente falou, no meio da pandemia aí, de depressão, de ansiedade, de angústia, e de medo também. A gente aprendeu que o medo é uma coisa natural e inerente à pessoa humana. Existe um medo que é considerado absolutamente normal e que é fator de segurança. É fator de segurança. O medo nos faz não nos aventurarmos a grandes riscos para não sofrermos grandes abalos. O medo nos prepara para correr diante de uma ameaça da qual nós podemos correr. Mas existe aquele medo patológico, que é o medo que nos trava. É o medo que faz as pernas pesarem de tal maneira que não dá para correr. É aquele medo adoecedor que nos impede de enfrentar a vida, seus desafios, suas adversidades. É aquele medo que nos faz ter medo do que não se deve, do que não se deve temer. É medo de tudo. Como dizia uma canção do RPM, né, das bandas de rock aí da década de 80. Preparei o sermão ouvindo RPM não, tá certo? O RPM, que dizia medo de tudo, medo de nada, medo da vida, assim engatilhada. E a ideia era falar desse sentimento de medo pela violência própria da nossa sociedade. Isso não é privilégio nosso. Nós que vivemos na sociedade em que o fundamentalismo político, a palavra fundamentalismo, que nasceu no contexto religioso norte-americano, é agora aplicado na política. Então, o que é fundamentalismo, né? Segundo o teólogo Leonardo Boff, fundamentalismo é a absolutização de uma ideia e a relativização da vida de quem discorda dessa ideia. Então, se você discorda da minha ideia, eu me sinto licenciado para lhe destruir. A gente viu essa semana, sem fazer defesa aqui de qualquer ideologia, o assassinato de uma pessoa porque manifestou em sua festa de aniversário de 50 anos o seu posicionamento ideológico e político. Então, só por isso ele já merecia morrer, porque havia um fundamentalista de extrema direita que achou que uma pessoa que se posicione diferente tem que morrer. Um crime de ódio, um crime de racismo em sentido amplo, um crime absolutamente bárbaro em uma sociedade que se pretende civilizada, que se pretende evoluída.
Eu fico pensando que muita gente não vai ter coragem, né, em vários lugares, e até aqueles que convivem com aquelas famílias, de ficar colocando na internet seus posts e colocar lá um adesivo no seu carro, porque o seu carro pode ser quebrado, o pneu pode ser furado, podem dar um jeito de danificar só porque tem um adesivo que representa uma ideologia com a qual eu não concordo. Isso é fundamentalismo. A absolutização da minha ideia ou da minha ideologia e a relativização da vida de quem discorda dela. Se não reflete, é uma espécie de narcisismo maligno. Porque é como se eu olhasse para o outro e o outro não refletisse a minha visão de mundo, então já é suficiente. Já é suficiente. É o narcisismo às avessas. É o narcisismo reverso. E então eu mato. Este povo de Israel sabia o que era sofrimento. Sabia o que era terror. A dominação assíria não teve nenhum lapso de diplomacia. A dominação babilônica não aconteceu com os embaixadores negociando uma rendição pacífica. Foi destruição, foi morte, foi assassinato, foram estupros, foram escravização de mulheres, de crianças, de homens, de jovens. Então era natural que esse povo, conhecedores dos seus pecados, diante de um prognóstico profético, temesse. Era natural. E aí vem Deus através do mesmo profeta que denuncia. Eu gosto de profetas que até preguem sobre o inferno, mas que o façam com lágrimas nos olhos. Porque esses Deus vai usar com alegria no coração para falar da salvação. Se encontrar alguém que fala do inferno, que fala de condenação, que fala de juízo sobre a vida dos outros com um sorriso na cara, eu tenho sérias dificuldades para achar que ali tem um homem de Deus pregando a palavra de Deus. Vamos falar das realidades do juízo, sim, como faz Isaías. Vamos falar da realidade da condenação que faz Isaías, condenação histórica das injustiças sociais, condenação eterna também, porque são pecados contra o próximo. Mas vamos fazer isso com o coração consternado, vamos fazer isso com o coração contristados, vamos fazer isso com lágrimas nos nossos olhos, para que Deus também nos use, como faz aqui com Isaías, para anunciar a salvação, para anunciar o perdão, para anunciar a restauração. A palavra do Senhor então vem àqueles corações temerosos para dizer: não temas. Querendo dissipar o temor, querendo mitigar dos seus corações definitivamente o medo anestesiante, Deus utiliza como razões para dissiparem esse medo, dizendo: eu sou o Deus que formou vocês. Eu sou o Deus que criou vocês. Eu criei, eu formei vocês, e eu tenho cuidado de vocês, eu ajudo vocês. Vocês estão com medo de quê? Sabe quanta gente está passando por uma situação muito difícil, embora a gente tenha não sei quantos anos de caminhada na fé, e mesmo assim o medo bate na nossa porta? E aí nós somos chamados a fazer a reminiscência da fé. O que Deus já fez na minha vida até agora? Deus me trouxe até aqui, Deus me guardou, Deus me protegeu, Deus me sustentou. E Deus está dizendo isso para o povo. Vocês estão com medo de quê? Fui eu, Deus soberano, que criei vocês. Cada um indivíduo dessa nação, e essa nação como nação. Fui eu quem te formou, desde o ventre. Substância ainda informe, estava eu ali nessa formação. E sou eu, o teu ajudador, sou eu quem te ajudo. Vocês estão com medo de quê, meu povo? Porque quem tem Deus como seu ajudador, não precisa paralisar de medo patológico. Amém? E a forma que Deus encontra para dissipar esse medo do coração do povo é dirigindo-lhe a sua palavra e derramando sobre eles o seu Espírito. A palavra de Deus, instrumentalizada pelo Espírito, é o instrumento perfeito para dissipar o medo e trazer o povo de volta à confiança e a fé em Deus. Por ser objeto do amor de Deus, do plano redentivo de Deus, da obra restauradora de Deus, da mão ajudadora do Senhor.
e do iminente derramamento do Espírito de Deus que acaba de ser prometido, seu povo não precisa temer a nada nem a ninguém. Seu povo não precisa temer a nada nem a ninguém. Eu vou repetir o que venho dizendo nesses dias, né? A gente tem medo dos resultados das urnas, se aquele a quem nós não acreditamos vence, se aquele, e nos alegramos com aquele em que nós acreditamos vença. É bom sempre lembrar que o trono de Deus não está sendo disputado nessa eleição. Seja quem for que ganhe, Deus permanece como soberano da história e da vida de seu povo. Amém, meus irmãos? A igreja não precisa do Estado para protegê-la. Não precisa das mãos dos Artaxerxes do século 21, porque tem a mão poderosa e invisível de Deus, como nos diz Esdras, como nos diz Neemias. Então não tema, meu povo. Deus soberano, todo-poderoso, te formou, te criou e é o teu ajudador e colocará o poderoso Espírito Santo dele no vosso coração. Não tem mais. Não tem mais. Discípulos tímidos, discípulos que depois da crucificação de Jesus estavam trancados com medo da cúria judaica. Quando receberam o Espírito Santo, chegaram a ser presos, e presos diante daqueles que mataram a Jesus, eles disseram que não podiam deixar de falar das coisas que tinham visto e ouvido, ainda que isso lhes custasse a própria vida. O medo foi dissipado, o medo foi banido de seus corações. Efésios capítulo 4, verso 31, a igreja está orando porque 2 dos seus pastores estavam presos, e a Bíblia diz, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar a palavra de Deus com ousadia, com coragem, sem medo ou timidez diante da ameaça do Estado opressor que não garantia a liberdade religiosa deles para professarem a sua fé. Porque Deus coloca em nós o seu Espírito, coloca o seu Espírito na vida de seu povo, porque o povo de Deus, irmãos, estava passando por um momento de extrema aridez espiritual. Ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A promessa da água sobre a terra seca pode ter aqui um sentido literal, já que para o povo de Israel, eles não pensavam como a gente pensa em um paraíso celestial prometido. Para eles tinham uma terra prometida. Então faz todo sentido que essa terra seca, que recebe água, essa terra sedenta que é orvalhada, seja de fato a terra deles, que não estava produzindo o seu fruto, que não estava sendo aquela terra idealizada e pregada pelos profetas, a terra que mana leite e mel. Então, pode ser que seja literal o entendimento desse texto, mas o contexto também não exclui uma leitura figurada, metafórica, dos termos água, torrentes, derramadas sobre o sedento e sobre a terra seca, em comparação com a operação do Espírito Santo e sua atuação na vida do povo de Deus. Na verdade, os exegetas, os intérpretes da Sagrada Escritura se dividem quanto se a esse texto se deve aplicar uma leitura extremamente literal, ou se cabe aqui, já que em tantas outras partes a operação do Espírito Santo é figuradamente comparada às propriedades da água e à função da água. Então essa metáfora é rica em toda a Bíblia. Então este povo era o povo escolhido de Deus, irmãos. Nessa restauração, Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês, vou restaurar a vossa terra, vou colocar em vocês o meu Espírito, vou abençoar a vossa posteridade. Então, descendência e terra eram promessas da aliança feita com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, farei o teu nome grande, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. A tua descendência será como os grãos da areia da praia ou as estrelas do céu. Então, claro que aqui também está
embutida essa rememoração da promessa de Deus quanto à terra prometida que manaria leite e mel. E também está claro aqui que uma descendência abundante, uma prole, vamos dizer assim, abundante, está também embutido nessa promessa. No entanto, a metáfora da água e do Espírito não pode ser ignorada. Não é novo Deus tratar o seu povo como algo que secou, que morreu, que ficou sem vida. Há uns 3 domingos nós lemos Ezequiel 37 e Deus compara o seu povo com um vale de ossos secos, de ossos sem vida. E agora também metaforicamente esta terra seca ou esta terra sedenta, padecente de água, pode ser também este povo todo e não apenas a sua terra, dada a aridez do seu momento espiritual diante de Deus. Capitulou diante dos ídolos, se deixou influenciar pelas imoralidades dos costumes das nações pagãs. O resultado disso foi apatia ao sagrado, aridez devocional, morbidez espiritual. E então Deus diz que vai derramar sobre o seu povo a chuva serôdia do seu espírito, que vai derramar sobre o seu povo, copiosamente a metáfora do derramar, aqui que está sendo dado, derramarei o meu espírito sobre vós, assim como derramarei água sobre a vossa terra, e vocês serão então abençoados pela presença do meu espírito na vossa vida. Assim como uma terra seca e sem vida necessita de água, esse povo precisava urgentemente de Deus, urgentemente de um derramamento de torrentes do Espírito de Deus para que pudesse experimentar novamente uma vida espiritual vigorosa, pujante, abundante. E tantas vezes, irmãos, nós, crentes em Jesus, estamos vivendo uma vida espiritual extremamente medíocre quando Deus nos oferece o banquete da presença do seu Espírito. Eu me lembro de Moisés, reunião da UPH, reunião de oração dos homens, semana passada na casa do Felipe. O presbítero Starco lembrando a gente, encerrando o estudo, e lembrando de uma palavra de Moisés, lá no livro de Êxodo, quando o povo faz lá o bezerro de ouro para adorar e prefere adorar a obra de suas mãos do que o Criador de toda a terra. E Deus fica indignado com o pecado do povo e diz, olha, Moisés, eu não vou no meio desse povo, porque se eu for no meio desse povo, eu vou dizimar esse povo. E Moisés se coloca em oração diante de Deus, ele diz, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Mas já estava dizendo em outras palavras, sem a tua presença, eu não quero dar um só passo. Nem um passo fora da tua presença. Nem um passo sem o teu Espírito me conduzindo cada dia. Nem um passo à revelia da gloriosa condução do teu Espírito Santo que me dirige ao centro da sua vontade. Então Deus vai abençoar a sua terra. É uma bênção temporal, é uma bênção de prosperidade material. Deus vai abençoar a sua prole, Deus vai abençoar a sua descendência. É uma bênção relacional, familiar, mas Deus vai abençoar em especial aquele povo espiritualmente, colocando o seu Espírito no coração dele, e essa é a maior bênção. Porque não adianta nada você voltar para a terra prometida e não voltar para o Deus da promessa. Não adianta nada você receber uma cura divina e não ter nenhuma relação com o divino que cura. O que adianta isso? Não adianta nada você receber uma bênção de prosperidade material, mas não estar espiritualmente preparado para administrar isso, que pode ser para a tua própria destruição. Então diz, eu vou restaurar a tua terra, eu vou restaurar a tua descendência, eu vou fazer de você uma nação poderosa, uma nação forte. E para garantir que vocês possam desfrutar disso adequadamente, eu vou colocar o meu Espírito no coração de vocês, para dirigir vocês. Porque tudo que está destruído na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa,
se destrói enquanto nós estamos tentando gerenciar, fazer a autogestão da própria vida, a revelia de Deus. Aí as coisas rompem, as coisas não dão certo, aí a gente não consegue dar uma resposta apropriada às contingências ambientais que nós estamos vivendo. Pensando na própria pandemia, quantas pessoas se encontravam espiritualmente despreparadas para enfrentar essa pandemia? Quantas pessoas tomadas de ansiedade, de depressão, de medo, de síndrome de pânico, de transtorno de ansiedade, quantas caíram na depressão e quantas ainda não retornaram ao seu ambiente de trabalho, não voltaram à sua igreja, não estão socializados, porque está chegando aí a 4ª onda da pandemia da Covid. Acredito que daqui uns dias, se não arrefecer, nós vamos ter que voltar a usar máscara obrigatoriamente. Ainda, irmãos, Deus coloca o seu Espírito em nós porque essa é a melhor forma de Deus abençoar o seu povo, inclusive com bênçãos temporais. Mas Deus coloca o seu Espírito em nós porque Ele deseja que seu povo seja instrumento para que outros possam chegar-se a Ele. Olha o verso finalzinho aí, o verso 5 diz: um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Há uma, de forma de que há absoluta concordância quanto a isso entre os intérpretes mais habilitados da palavra, essas expressões, um dirá eu sou do Senhor e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, é uma referência aos outros povos. Vamos lembrar que Deus estava censurando o seu próprio povo por se relacionar com os outros povos, não sendo a influência de Deus na vida deles, mas sofrendo a influência perniciosa daqueles povos. Então era um envolvimento absolutamente, vamos dizer assim, macabro, porque em vez de eles levarem os valores do reino de Deus para estes seus relacionamentos, eles introjetavam as suas práticas, as mais imorais possíveis, as práticas da idolatria, as práticas da injustiça social tão próprias naquele lugar, eram novamente aplicadas dentro do contexto do próprio povo de Deus. E aqui, meus amados irmãos, claramente nós temos um elemento soteriológico, ou seja, Deus está se preocupando com a salvação, né? Vem da palavra grega sotéria, né? Que significa salvador, né? Por isso que os nossos compatriotas lá da cidade de Salvador são chamados de soteropolitanos, vem de sotéria, salvação. Deus está preocupado com a salvação e não é só dos hebreus, é isso que ele está dizendo aqui. Por isso que ele era o Deus da graça desde o Antigo Testamento, com a salvação dos outros povos. E se alguém em Israel tinha xenofobia, deve ter se balançado na hora que o profeta disse isso, porque Deus está dizendo: eu tenho gente em outros povos e eu quero que vocês sejam meus instrumentos para alcançar essas pessoas com a mensagem da salvação. Olha que coisa maravilhosa está aqui no texto. Ele diz aqui tem implicação sociológica, tem uma implicação soteriológica, uma implicação missiológica importante. O plano salvífico de Deus incluía os gentios e não apenas os hebreus. A escolha dos hebreus como povo peculiar de Deus na antiga aliança não era por elitismo racial. Aquele povo que era a raça superior. Não era porque eles viviam uma ética e uma moral superlativa. Em absoluto, é só a gente ler a história deles que a gente vai ver que não é. Não havia nada de especial naquele povo, a não ser a decisão soberana e graciosa de Deus de escolhê-los com um propósito de revelar a Deus aos outros povos, com o propósito de revelar Deus ao mundo, com o propósito de revelar Deus ao resto da humanidade. Um povo que nos documentos antigos eram tratados como rapiru. Rapiru é uma categoria sociológica para falar de pessoas marginalizadas, excluídas, pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma cidadania reconhecida. Era assim que era tratado esse povo, e é esse povo que ninguém dava nada por ele, que Deus escolhe para manifestar a sua glória nele e revelar a sua glória ao mundo. Porque Deus faz as escolhas que nós não faríamos. Diz o apóstolo Paulo que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são.
e ele contraria a nossa lógica humana das circunstâncias e das coisas. E ele escolhe esse povo, então, não porque era melhor, mas por causa de uma decisão sua, de uma decisão graciosa, de uma decisão soberana. Deus escolhe o seu povo para ser uma luz naquele contexto do Oriente, para revelar a sua pessoa ao mundo que não o conhecia. Deus chamou o seu povo com um propósito missionário, em que eles deveriam levar a sua palavra e testemunhar para aquele povo com o verbo e com a vida. O que estava fazendo então o povo hebreu? Em vez de exercer uma santidade atraente, onde eles viviam tão maravilhosamente a sua relação com Deus que outras pessoas se sentiriam atraídas para também experimentar isso, esse povo tantas vezes viveu uma espécie de santidade repelente em momentos de conversão falsa, radical, e em tantas outras vezes, a maioria delas, de envolvimento com o mundo aqui enquanto sistema de valores que se opõe a Deus. Para isso, entretanto, irmãos, para que eles cumprissem essa missão, mais uma vez, então, era necessário que fossem restaurados e empoderados pela presença do Espírito de Deus. Em vez de sofrer a influência negativa, eles precisavam influenciar os povos para Deus. Eles precisavam ser instrumentos de Deus para levar outros a Deus e cumprir o seu plano salvífico na vida deles. Cheios do Espírito de Deus, em pleno gozo de suas bênçãos, o povo de Deus deveria testemunhar de Deus para os outros povos, tanto por meio da proclamação de sua palavra, como por meio do testemunho de suas vidas. Deveriam ter uma vida de santificação atraente sobre os pagãos, de tal modo que estes passassem, como eles, a viver sob o senhorio de Deus. Cada vez, irmãos, nos evangelhos e em Atos, que Jesus comissiona os seus discípulos, ele fala do Espírito Santo. E aqui no Antigo Testamento a mesma coisa. Deus diz que vai derramar o Espírito Santo dele, e de repente ele começa a mostrar as implicações missiológicas disso. As pessoas chegando e dizendo, eu sou do Senhor, escrevendo isso na sua mão, declarando verbalmente, eu sou do Senhor, e procurando se identificar como Israel, tomando por sobrenome a Israel para dizer, eu sou do povo de Deus, é isso que está dizendo, eu agora pertenço ao Senhor. Mateus 28, 19, Jesus diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No verso 18, que antecede o 19 e 20, ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, com base nesse poder, façam discípulos de todas as nações. Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Verso 17, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Ele fala de sinais extraordinários que o Espírito de Deus manifestariam para aqueles comissionados para a missão. Lucas 24, 47, que em seu nome se prega o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá no finalzinho do livro de João, Jesus envia os discípulos em grupos, e quando eles vão saindo, Jesus sopra sobre eles o Espírito, empoderando-os para a missão. E o texto clássico que todos nós conhecemos, Atos capítulo 1, verso 8, quando ele diz assim, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, sempre que o Senhor fala de nos empoderar com a presença do seu Espírito, Ele está pensando em usar a gente para alcançar as pessoas que precisam de Deus. Amém? Pensar nisso. Conheci a graça do Senhor, um Deus que me aceitou, graciosamente como sou, o Deus que está me transformando na pessoa que Ele deseja
que eu seja. E eu tenho notado que isso tem sido maravilhoso para mim, para a minha família, para as pessoas que convivem comigo, para o serviço que eu presto à comunidade lá no meu trabalho. Então eu não posso guardar isso só para mim, porque para além disso existe toda uma realidade espiritual que não pode ser ignorada, que não está restrita a essa experiência tangível nossa aqui, que é suprarracional, embora a gente não possa entender tudo, e que fala de um Deus eterno que reservou para nós um lugar com Ele para sempre na eternidade. Então que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos atender a palavra paulina em Efésios 5,18, quando ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito, né? Tem uma versão que diz, mas enchei-vos do Espírito, como se nós pudéssemos nos encher a nós mesmos. Mas a melhor tradução, acho que está na NVI, é deixai-vos encher do Espírito. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Não cultive o pecado no seu coração. Se tem algum ídolo, identifique, destrone esse ídolo. O trono do seu coração pertence só a Jesus. Não se encha de mosto, de vinho, não tente preencher o vazio da sua alma com sexo desregrado, com drogas, lícitas ou ilícitas, com idolatria, com religiosismo bucólico, vazio, não! Com ideologias políticas, cantando aí, como Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver e sair aí atirando para tudo quanto é lado das bandeiras ideológicas que você encontrar. Não é assim que vai preencher o vazio da sua alma. Quer preencher o vazio da sua alma? Quer parar de ser escravo da sexualidade desregrada, da pornografia, do alcoolismo, da drogadição? Deixa o Espírito Santo encher seu coração. Esse é o caminho. Deus derrama o seu Espírito sobre o seu povo. Esse foi o tema da nossa mensagem. Eu espero que você tenha aberto o seu coração para Deus lhe agraciar com a presença do seu Espírito. Amém, meus irmãos? Por favor, feche os seus olhos um minuto. Os irmãos sabem que não costumamos fazer apelo aqui na igreja, mas não podemos nos furtar ao trabalho profético de exortar cada um que ouviu a palavra a dar uma resposta para Deus. Onde foi que Deus falou com você? O que é que você precisa ajustar na sua vida para se reconciliar com o Senhor, para ajustar novamente essa relação maravilhosa com Deus? Faça isso agora. Eu vou dar um minuto para você, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Não estou falando de um projeto de religião, mas um projeto de espiritualidade referenciado em Jesus. Faça isso agora. Se você já fez isso e se afastou, é uma oportunidade maravilhosa para se reconciliar. Se você está decepcionado com a instituição igreja, saiba que com a igreja não podemos nos decepcionar, porque desde o começo a gente sabe que ela é feita de uma matéria ordinária, que somos nós pecadores, então é certo que não seria perfeita. Aproveite e se reconcilie com Deus e viva, né, as dificuldades da própria comunidade da Igreja de Cristo. Faça isso agora em nome de Jesus. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque és um Deus gracioso. Porque nos acolhe mesmo sabendo quem sou, embora não possa acolher tudo o que trazemos em nossa bagagem, porque nesta jornada espiritual, tantas vezes nós colocamos em nossa bagagem coisas que são inglórias para o Teu nome. Mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor nos chama, mesmo assim o Senhor deseja colocar em nossas vidas o Seu Espírito e nos dá a plenitude do Seu Espírito. Eu te peço agora, Pai, por aqueles que estão vivendo um momento de morbidez, de frieza espiritual, que estão se sentindo vazios, por aqueles, ó Pai querido, que nunca experimentaram uma plenitude espiritual e que estão tentando preencher o vazio da alma de forma errada. Ó Pai querido, conduz esse Teu filho, essa Tua filha, ó Pai querido, até o Teu trono de graça, perdoa-lhe os seus pecados e enche o vazio do seu coração com a presença gloriosa do Seu Espírito Santo. Cura suas feridas, ó Pai, do corpo, cura suas feridas, ó Pai, da psique, cura suas feridas da alma, Senhor, e o habilita para ser um instrumento Teu em uma sociedade extremamente religiosa, mas extremamente carente de Deus. Nos ajude a sermos Teus missionários, empoderados pelo Teu Espírito para anunciar o Evangelho do Reino. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Pedimos que recebas agora, Senhor, nossas ofertas, nossos dízimos, nossa vida, tudo que temos e somos, nós colocamos no Teu
alçar. Nosso ser e os nossos haveres, ó Pai, te pertencem e nós queremos te glorificar nesse instante com as nossas doações, te consagrando tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto depois dessa última canção. Nós vamos agora nesse ato que chamamos de consagração. Nós vamos consagrar nossa vida a Deus. Eu digo que esse momento de consagração não é só de ofertas inanimadas, materiais, mas nesse momento aqui eu coloco a minha vida no altar. Ô pastor, estou desempregado, eu não tenho, gostaria de ofertar, mas não tenho uma oferta para dar. Mas eu estou desempregado, eu estou com tempo livre e eu quero consagrar a Deus a minha agenda, eu colocar a minha agenda diante do Senhor. Senhor, use meu tempo, meus talentos, meus tesouros essa semana para socorrer a bem. Porque a oferta que a gente coloca no gasofilácio é só o sinal da entrega maior da nossa própria vida, tá certo? Então, nossos irmãos que nos visitam, não se sintam, tá certo? Constrangido, você que é visitante, não se sinta constrangido a participar desse momento, tá bom? Louvemos ao Senhor e cultuemos a Ele com as nossas doações. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Então chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua Ficar de pé. sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amém, louvado seja o Senhor. Oremos, ó Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de Te louvar, de dirigir ao Senhor nossas orações, de expor as nossas vidas à Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra que vem nos confrontar, mas que também vem nos edificar e nos consolar. Que o Teu Espírito nos incomode com essa palavra e que a gente abra o coração para receber, Senhor, a plenitude do Teu Espírito, para vivermos uma vida espiritual abundante, superlativa, no meio de uma sociedade vazia de Deus. Nós Te oramos pedindo a Tua bênção, pedimos por aqueles que estão enfermos, pedimos pela irmã Raquel, esposa do nosso irmão Tiago, pedimos pelo Israel, neto do presbítero Erasmo, Senhor, pedimos pela família do nosso irmão Leonardo Mesquita, que perdeu
o seu pai essa semana, depois de ter perdido a sua mãe há tão poucos dias, que o Senhor possa confortar aquela família. Conforta, nos cura, nos liberta, nos dá uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado. Nos envia agora, Senhor, de volta às nossas vidas como os teus emissários para anunciar o teu evangelho da graça. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder restaurador do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém.